Seja bem-vindo ao Life Produções. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir a você que curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Livro Ele Veio para Libertar os Cativos. Autora Rebecca Brown. Capítulo 9. Momentos Cruciais. Elaine. O primeiro momento crucial em minha vida foi há cerca de 1 ano antes de ser escolhida a noiva regional de Satanás. O meu maior sonho de acreditar que era realmente amada por ele foi cruelmente desmoronado. Devia ter cometido uma pequena transgressão contra Satanás, e de fato era tão pequena que eu não estava consciente de tê-la cometido. Um dia, estando sozinha em casa, 4 demônios enormes apareceram em uma manifestação física. Os 4 eram idênticos, com altura aproximada dos 2,5 metros. Eram escuros e cobertos com escamas pretas, semelhantes a Richan. Os rostos eram ferozes, as presas enormes e as unhas afiadas como navalha. Agrediram-me sem qualquer aviso, arranharam-me com suas unhas longas retalhando minha carne e bateram em mim. Atiravam-me uns aos outros igual uma bola de borracha. Eu berrava, chorava, implorava para que parassem de me machucar. Implorava-os para que me dissessem o porquê de estarem fazendo aquilo. Porém, eles não me responderam uma só palavra. Tão somente rosnavam e saltavam gargalhadas horrendas. Os meus guardiões, Mian-Shan e Rin-Shan, não faziam um só movimento para me ajudar ou para explicar o que estava acontecendo. E somente depois de 1h30, os 4 se foram da mesma forma como chegaram. Fui largada no chão exausta e agonizante. As minhas costas estavam retalhadas e eu tinha enormes ferimentos na cabeça aos pés. A mobília fora toda revirada e o meu sangue estava por toda parte. Enquanto eu estava deitada, soluçando e ofegante, tentando recuperar-me, Satanás entrou pela porta fechada e, como sempre, ele estava em seu disfarce predileto, de um homem jovem e elegante. Ficou alguns instantes olhando para mim, depois virou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada e continuou rindo enquanto eu, deitada, perguntava o porquê dos demônios me atormentarem de forma tão cruel. A única resposta que ouvi era que estava sendo disciplinada. No mais, acrescentou que os demônios haviam feito um bom trabalho e, sem fazer qualquer movimento para me ajudar, desapareceu. Só havia uma resposta para mim. Satã me odiava e era um mentiroso. Essa constatação era uma ferida tão profunda no meu coração que era maior do que qualquer outra no meu corpo. Estando sozinha, fiz o melhor que pude para limpar e arrumar o apartamento e para cuidar dos meus ferimentos. Na época era enfermeira e usei de meus conhecimentos para curar-me. Não poderia pedir ajuda a ninguém, nem mesmo contar o ocorrido. De qualquer modo, os outros não se preocupavam bastante comigo para aproximar e questionar o que estava errado. Quando meus ferimentos sararam, não ficou uma cicatriz sequer no meu corpo. Satanás não deixara qualquer evidência que pudesse ser usada contra ele no futuro. Foi assim que eu tive consciência, sem sombra de dúvida, de que ele me odiava e me menosprezava e que não me amava do modo como dissera. Da mesma maneira, constatei que os demônios também haviam me traído. Puniram-me por algo insignificante e também usavam em benefício próprio. Em várias ocasiões, para protegê-los da ira de Satanás, eu encobria certas atitudes tomadas por eles. Foi nessas circunstâncias que decidi, se possível, sair da seita. Faltavam ainda 2 anos para Deus mostrar-me o caminho. Sentia-me completamente desgraçada. Os demônios estavam ao redor e dentro de mim e, na época, pensava que eles podiam ler a minha mente. Assim, dificilmente eu pensava sobre o assunto e nunca o mencionava. Não sabia onde buscar ajuda. Supondo que sobrevivesse o suficiente para tentar, me perguntava onde no mundo encontraria poder superior de Satanás e seus demônios. Continuamente, eu precisava fingir que queria estar na seita, mesmo sabendo que finalmente eles já haviam planejado a minha morte. E se Mian-Shan ou qualquer outro descobrisse o que se passava em minha mente, isso significaria a morte certa e agonizante. Passados os 2 anos do episódio da disciplina, uma senhora com quem eu trabalhava convidou-me para ir com ela na igreja em que frequentava. Eu recusava constantemente e já tinha problemas suficientes para querer ir com a fanática. Novamente, jovem e elegante, Satanás apareceu. Colocou os braços ao meu redor e de forma amável disse que ele, meu marido, havia sido insultado e que somente eu poderia vingá-lo. Disse também que conhecia os convites que Esther me fizera e queria que eu fosse com ela.
Desse modo, eu poderia destruir a igreja onde as pessoas ousaram dizer que ele, além de estar vivo, era mau e deveria e podia ser combatido. Eu deveria ir, infiltrar-me nela, dividi-la e assim destruí-la. Queria que eu usasse a 8ª parte do plano que ele e seus servos, incluindo a mim mesmo, usaram e até hoje usam com sucesso por todo o mundo para destruir as igrejas de Cristo. Essa estratégia será estudada com detalhes no capítulo 17. Foram 2 as vezes em que tentei ir. Na primeira, não consegui sequer sair do carro por causa do tremendo poder de Deus naquele lugar. Nunca experimentar algo tão extraordinário. Na segunda, eu consegui chegar até a porta, mas literalmente não pude pegar na maçaneta porque o poder de Deus novamente era estrondoso. Os demônios no meu corpo o sentiam e eu decididamente me recusei a entrar. Se Esther não tivesse aproximado de mim novamente no trabalho, não sei se eu teria conseguido voltar. Ela me desafiou a ir. Conhecia-me o suficiente para saber que eu não tentaria de novo. Lutando contra a vontade de ficar, decidi ir. Esther me esperava, e quando me viu, acenou para que eu fosse assentar-me perto dela na frente, mas recusei. Então ela veio, assentou-se comigo e falou: "Tudo bem? Deus está aqui atrás da mesma forma que está lá na frente." Naturalmente que eu não gostei da observação. E aconteceu que o jovem que pregara aquela noite estava se candidatando ao cargo de pastor. E o que eu e os demônios conseguimos fazer foi ouvir aquele discurso do começo ao fim. O pior foi quando, imediatamente após o culto, ele veio na direção em que Esther e eu estávamos assentadas, conversou comigo e tentou fazer-me entregar a minha vida a Jesus. Com termos vagos, disse-lhe que não queria e que não precisava de Jesus. Ele apenas sorriu e disse: "Estou certo de que você não se incomodará que eu ore por você." Imediatamente lembrei-me de que eu deveria infiltrar-me na igreja. Assim, tentando reprimir a resposta, murmurei: Não me importa." Para o meu espanto, ele colocou a mão sobre o meu ombro e começou a orar por mim ali mesmo, e em voz alta. Não suportava ser tocada por ninguém, principalmente por ele, e nem mesmo os demônios o suportaram. Apesar de contorcer-me, ele continuou a orar, não parecia impressionar-se com o fato e saiu o mais rápido que pude, assim que ele terminou a oração. Porém, algo havia me tocado. No trajeto para casa, falei com o Senhor que se ele existisse e quisesse que eu fosse dele, ele deveria fazer com que o jovem fosse o pastor daquela igreja. No domingo seguinte, a igreja o nomeou para o cargo. Ainda se passaria 1 ano até eu cumprir a minha parte no trato. No mesmo ano, um outro incidente seria determinante para mostrar-me como Satanás estava mentindo e que existia um poder superior ao dele. Comecei a pensar que talvez Jesus fosse a resposta, e pouco tempo depois de já estar frequentando a pequena igreja, Satanás veio, obviamente muito furioso, dizendo que no seu hospital especial havia uma médica que se julgava muito esperta. Ela não só se atrevera a pregar e a orar, como também a intervir no trabalho das bruxas naquela instituição. Ele ordenou-me a organizar um esforço nacional com todas as bruxas mais poderosas na intenção de destruí-la. Não se importava como o fizéssemos, mas ela deveria ser morta o mais rápido possível. Só fiquei sabendo 2 anos mais tarde que Rebeca tinha sido o alvo escolhido para receber os ataques de bruxaria. Não me atrevo a pensar o que teria acontecido se estivéssemos sido bem-sucedidos. Louvo a Deus que não o fomos. Depois de ter recebido a ordem, liguei para Ellen, a bruxa líder, naquele hospital particular e passei-lhe a ordem de Satã e dei-lhe a incumbência de organizar o resto. Durante vários meses, pensei muito pouco sobre a tarefa, exceto quando tinha que fazer periodicamente os encantamentos necessários. Pouco depois de 6 meses, constatei que nas vezes em que fazia encantamento direcionado à médica, os demônios voltavam incapazes de completar o trabalho. Ficávamos todos aborrecidos com a situação. Eu nunca experimentava algo semelhante e por isso estava confusa. Não contei a ninguém sobre o problema, porque admitir que o meu poder estava falhando poderia ser fatal. Recebi um telefonema da Ellen 3 semanas antes de entregar-me a Jesus. A médica que deixara o hospital 4 meses antes, quase morta, acabara de retornar para o trabalho. E o pior é que estava completamente curada. Estremeci. Como poderia isso ter acontecido? Percebi que um poder muito superior a qualquer outro havia barrado o nosso.
Logo lembrei-me dos anjos Elos na Califórnia. Quem sabe a médica possuísse o mesmo poder daquela família? No mesmo instante, certifiquei-me de que ele era Jesus Cristo. No mesmo dia, mais tarde, Satanás apareceu-me novamente, dessa vez muito infeliz. Perguntou por que havíamos falhado. Você não sabe? Retruquei. Sim, ele disse, mas eu quero saber se você sabe. Bem, presumo que alguém tenha nos barrado através de orações. É isso mesmo, foi a resposta curta que deu. Depois foi-se embora. Frequentei a pequena igreja regularmente durante a ocasião. Isso foi muito antes de constatar que estava fraca demais para destruí-la. Lá, as pessoas estavam prontas para qualquer um de meus truques, mas assim mesmo continuaram a me amar e a orar por mim. Apaixonei-me por elas. Eram genuínos, amavam tanto ao Senhor que não se incomodavam com o que eu fosse, nem de onde viera, como me vestia ou andava. Preocupavam sim com a minha alma, a ponto de continuarem orando e orando. Eles oraram tanto que um dia, domingo à noite no altar, eu finalmente disse: Jesus, eu preciso de Ti. Perdoa-me e entra no meu coração e na minha vida. Que batalha foi aquela? Menchen e os outros tentaram fechar minha boca. Na mente diziam que eu estava mentindo, que Deus não existia e que Jesus estava realmente morto. Contudo, eu sabia, eram mentirosos e não iria ouvir-lhes a voz. Menchen e os outros tinham muito o que fazer. A primeira atitude deles foi ir diretamente a Satã e dizer o que eu havia feito. Então, como dizem, a coisa ficou feia. Ao chegar em casa, na mesma noite, ele veio falar comigo. Agora, entretanto, tudo era diferente. Antes, normalmente, ele teria se aproximado, posto a mão sobre meus ombros e me abraçado. Mas, ao contrário, ficou a uma certa distância e eu pude notar que havia muitos demônios poderosos com ele. Mas, mesmo assim, estes se mantiveram à distância. Satã parecia louco, gritou para mim: Que diabos você pensa que está fazendo? Estou te deixando, respondi. Você não pode fazê-lo. Não posso fazê-lo? Eu já fiz. Você é minha noiva, ganhei você. Se não fizer o que digo, vou matá-la. Não pode anular aquele pacto. Prefiro morrer por Deus do que continuar sendo sua noiva. O pacto não vale mais porque está coberto com o sangue de Jesus e você só me oferece mentiras e destruição. Você tomou a decisão errada e vou provar isso a você. Saia da minha casa. Veja, você não é crente de verdade. O que você quer dizer com isso? Os crentes não xingam. Não pensar a respeito, mas também me tornara crente apenas por 2 horas e estava usando a linguagem que gostava fora da igreja. Então é isso, pois sei que sou porque pedi a Jesus para perdoar meus pecados e entrar no meu coração, e tenho certeza de que Ele o fez. É o que você pensa, mas não aconteceu de verdade. Estava tão furiosa que tentei dar um passo para socar-lhe o nariz, mas por algum motivo não consegui sair do lugar. Por sua vez, ele também estava tão irado que gritava ameaças para mim e repentinamente senti uma paz envolver-me por completo. Pela primeira vez, a voz inconfundível de Deus falou ao meu coração e ao meu espírito dizendo: Não tenha medo, minha filha, estou aqui. Ele não poderá prejudicá-la. Novamente disse a Satã para sair. Desta vez, no entanto, usei o nome de Jesus e num instante ele desapareceu. Nas 2 semanas que se seguiram, suponho que ele tenha me visitado umas 20 vezes. Em algumas usava o charme, tentando ser um amante, mas sempre furioso. Tentou persuadir-me dizendo que Jesus estava morto. Fez inúmeras ameaças, mas em nenhuma vez chegou perto de mim, nem ele nem os demônios. Muitas foram as vezes em que eles se aproximaram de mim, planejando me torturar da mesma maneira que fizeram os 4 no passado. No entanto, ao chegarem mais perto, ficavam confusos e aterrorizados, e sem dizer qualquer palavra, voltavam atônitos. Gradualmente, comecei a observar que havia uma proteção especial de Deus sobre mim. Até mesmo Menchen, que me importunava todo o tempo, não conseguia rasgar-me como fazia no passado. Eu tinha mais controle sobre ele do que ele sobre mim. Apesar da proteção especial, ele foi bem sucedido em fazer-me doente. Tão doente que em 2 semanas fui parar em um hospital de uma cidade vizinha. Na época não entendi que Deus o havia permitido. A longa estrada rumo à completa libertação dos demônios e ao total compromisso com Jesus estava para iniciar-se naquele hospital.
Então tornei-me paciente em um estranho hospital, numa estranha cidade. Perdi quase tudo o que havia ganhado através do satanismo, nas 2 semanas depois de ter aceitado Jesus. Contudo, louvado seja o Senhor, pois Ele estava no controle de tudo. Comecei minha nova vida com Jesus, auxiliada pela mesma pessoa que tanto tentara matar Rebeca. Deus abençoe a tua vida e obrigado por assistir o vídeo até aqui. Mais uma vez lhe convido, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber os próximos conteúdos produzidos aqui neste canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.